Olá, alunos, bem-vindos a mais uma aula de metodologia científica, cujo tema é a redação científica. Vejo muitos alunos abordando em sala de aula que é difícil escrever, né, que não se imaginam escrevendo um artigo científico, um TCC, o quão difícil será, né? Já se fica pensando nisso em algo só no final do curso, que a redação científica é difícil de colocar em prática, mas vocês vão ver a partir da aula de hoje que há algumas técnicas muito simples, né? Abordaremos os erros mais comuns na redação científica e aí vocês, com o passar do tempo, irão se desfazendo, né, desses erros que podem ser cometidos, né, durante a sua escrita, ok? Então, como tudo na vida, a redação científica, né, você colocar em prática a escrita científica, também é treino, né? Você deve saber das técnicas, né, entender quais são os principais erros para não cometê-los, e aí, com o passar do tempo, você vai aprimorando a sua escrita, né? E ao longo do curso, vocês terão várias possibilidades para colocar em prática essa escrita, né? Devido a vários trabalhos acadêmicos, né, em diferentes formatos que os professores irão solicitar em suas disciplinas, ok? Então fiquem tranquilos, vamos começar a caminhar hoje, né, para uma redação científica melhor a partir dessa aula. Tá bom? Então vamos lá discutir um pouco antes, né, sobre o texto científico. O que é um texto científico? É aquele que aborda um tema tratado cientificamente. Olha como é difícil. Olha que definição difícil. Mas o que é um texto, né? Como um tema tratado cientificamente? É aquele que foi tratado à luz da experimentação, né? Houve um experimento antes, né? Onde se adquiriu, de onde se extraiu resultados, conclusões, né? Para se colocar em prática depois a escrita, né, à luz do raciocínio lógico, de uma análise e também da aplicação de um método ou uma técnica. Né? Começamos as aulas dessa disciplina abordando os tipos de métodos científicos, ok? Então, há sempre uma técnica por trás, né, para você poder colocar em prática uma escrita mais aprimorada, tá? Mas quais são os objetivos da redação científica, do texto científico? Ó, estão aí descritos, né, no primeiro tópico, né? Expor informações, claro, né? A ciência está aí para nos atualizar diariamente sobre as novas descobertas, né? Mas, ó, comprovações, aliás, informações comprovadas ou passíveis de comprovação. E o que é que significa isso, né? Os textos científicos que nos chegam, a maioria deles já passaram por todas as etapas de um método e já estão ali com as ideias, né? Anteriormente ideias, mas que ali já estão argumentos comprovados, né? Resultados comprovados. Só que se você vai ter uma ideia e quer escrever sobre ela, você tem que colocar em prática uma escrita, uma ideia, né, que pode ser comprovada um dia, né? Que pode ser passível de comprovação. Se você não vai pensar em nada mirabolante que você não tem como fazer um experimento, colocar alguns testes em prática para poder comprovar, né, aquela hipótese que você levantou. Tá? Então, nada extraterrestre, né? Não dá para ser assim a ciência, ok? Além disso, ó, divulgar ideias, né? Divulgar ideias tanto nossas quanto ideias de outros autores, né? Nas nossas aulas iniciais, abordamos a norma da ABNT de citações. E aí nós aprendemos os três tipos de citação: direta, indireta e citação. E esses tipos de citações é justamente para você divulgar ideias de outros autores, tá? A partir do momento que você lê um trabalho e ali ele te chama a atenção em algo, trabalho de outro autor, aí você vai citá-lo divulgando a ideia dele, tá? Mas a redação científica também pode ser para divulgar nossas próprias ideias, né? Sobretudo a partir, né, de um experimento previamente estabelecido, tá? E deve ser aplicado no texto científico alguns métodos e técnicas, né, para que ele fique mais
robusto, né, objetivo, como pede a ciência. E falando em objetivo, né, como é que deve ser o estilo do texto científico? Quais as características que devem marcar, né, o seu texto científico? É justamente a objetividade, além da precisão, clareza, concisão, simplicidade e formalidade. Algumas dessas características são até muito parecidas, né? Elas corroboram uma com a outra, tá? Mas, no geral, no texto científico, pessoal, não dá para você enrolar. Durante as aulas, eu vejo muitos alunos, né, quando vão escrever algum trabalho acadêmico, eles não ficam, né, alguns deles não ficam satisfeitos com alguns parágrafos que são menores, que têm um número de linhas menores, porque eles acham, não sei o que se passa na cabeça do aluno naquele momento, que ele acha que sempre um parágrafo maior é melhor. Não, tá? Na redação científica, a gente preza, né, pela objetividade. Então, quanto mais breve você for, mais preciso no desenvolvimento daquela ideia, sem colocar ali palavras desnecessárias, sem enrolar, sem fazer o famoso encher linguiça, melhor para o seu texto, tá? Então, tirem, se vocês têm essa impressão que um parágrafo grande, ele é mais robusto, ele é melhor, não. Tá? A redação ela tem que ser concisa. O que é concisão? É resumo, né? Você tem que colocar ali o que de fato é essencial, né, para a compreensão do seu texto, sem enrolações, tá? E ao mesmo tempo você deve colocar de uma forma simples, né, esse texto, porém também utilizando a formalidade, né? Você não vai escrever um trabalho acadêmico usando a nossa linguagem da oralidade, a nossa linguagem cotidiana, né? A nossa linguagem coloquial. Claro que você vai pensar em palavras ali um pouco mais rebuscadas, não precisa, e precisa, eu ia falar, não precisa também estar com o dicionário do lado procurando as palavras mais difíceis. Não é isso. Você precisa respeitar, ó, como diz aí o terceiro tópico, a linguagem, né, padrão culto da língua. Você deve respeitar o padrão culto da língua, mas nada que você deve procurar no dicionário as palavras mais difíceis. Não é isso. Claro que você não vai usar gírias, você não vai usar uma linguagem coloquial, como, por exemplo, a que eu estou usando nesse momento, né? Que eu utilizo as palavras mais fáceis para que vocês compreendam o conteúdo, né? Em alguns momentos, claro, eu posso falar uma palavra mais difícil, que foge à sua compreensão, mas que talvez seja comum para mim. E é muito comum que os alunos até reclamem, né, do palavreado, dos professores, mas, pessoal, vocês têm que ver isso como algo importante também para o vocabulário de vocês. Então, à medida que um professor ou um palestrante profere, né, fala alguma palavra que não é comum para você, você pode anotá-la, buscar o significado por si só, e você pode fazer melhor, né? Perguntar qual o significado, né? O que ele quis dizer com aquela palavra dentro daquele contexto, pedir para explicar melhor, né? Porque você está ali acrescentando, estará diversificando o seu vocabulário, né? E é bom ter um dicionário do lado nesse sentido, mas não na intenção de sempre buscar as palavras mais difíceis para o texto parecer mais complexo, né, e mais inteligente. Não é nesse sentido, tá? É para diversificar o seu vocabulário. E à medida que você começa a ouvir mais uma palavra, que você entende o significado dela, daqui a pouco você estará utilizando-a no seu dia a dia, mesmo sem perceber. Então, você estará diversificando, acrescentando o seu vocabulário. Isso também é importante, tá? Porque nós vamos ver aqui na aula de hoje que um dos erros da redação científica é a repetição de palavras. Então, se você encontra um sinônimo, usou uma palavra primeiro. Se você encontra um sinônimo para ela, né, principalmente se você vai usá-la bem próxima da anterior, melhor, porque você vai evitar a repetição de palavras. Então, a diversificação do vocabulário também é importante para isso, tá? Então, não
fiquem aquém de palavras novas, né? Estejam abertos a palavras novas para posteriormente adicioná-las no seu vocabulário, ok? Então vamos começar a tratar desses erros, né? Tome nota, já falei algumas vezes para vocês, aluno que sai na frente é aluno que assiste às videoaulas, né? Tomando nota no caderno, né? Depois, quando aproximarem as avaliações, vocês vão fazer uma revisão, né? Por quê? Porque o conteúdo já vai estar ali, né? Você já vai ter absorvido, aprendido ali algum conteúdo durante, né, a explanação na aula e as anotações no seu caderno. Então, comecem a tomar nota aí desses principais erros que abordaremos agora, para que vocês não os cometam daqui para frente. Tudo bem? Então, vamos lá. Primeiro erro, e muito comum da redação científica, pessoal, é o uso da linguagem pessoal, tá? Não é ideal na redação científica que se utilize a linguagem pessoal, tá? Pode sim, tá? Pode sim aparecer umas pessoas do verbo no seu texto, sobretudo a terceira pessoa, né? Terceira pessoa você pode ainda utilizar, tá? Mas a primeira pessoa, o eu, o tu ou você, a segunda pessoa, não dá para usar na redação científica, tá? Então, o ideal, você pode usar a terceira pessoa? Pode, mas o ideal é que você impessoalize o seu texto, tá? Ok? Então, vamos ver alguns erros primeiro, depois a gente ver alguns acertos, né? Porque é muito mais fácil colocar em exemplos, né? Para a gente compreender melhor, tá? Então, coloquei aí algumas observações no tópico 1, certo? E vocês vão dar uma lida e vão aí absorver essas informações. Mas vamos direto aos exemplos. Ó, coloquei aqui alguns exemplos incorretos que até já peguei, né? Já verifiquei em alguns trabalhos acadêmicos. Vejam só o uso dessas pessoas. Ó. Mesmo que Silva 2012, citação está correta, né? Até aí está tudo bem. Aliás, pessoal, que tipo de citação é essa, hein? Dá para dizer na lata, professor? Claro que dá. Dá para identificar olho nu que é uma citação indireta. Por que uma citação indireta? Como é que dá para verificá-la de uma forma tão fácil assim? Porque não tem número de página. Sempre que tiver o número da página, depois do ano, nós temos uma citação direta. Lembram disso? Então já vão aí colocando o olhar clínico em cima das citações, porque nós já tivemos essa aula, tá? E isso quer dizer o quê? Que é uma citação indireta. Que esse trechinho aí não foi copiado e colado igual estava no texto de Silva 2012. E o aluno leu, compreendeu e colocou com suas palavras, né? Por isso que é uma citação indireta, por isso que não precisa número de página. Tranquilos? Mas vamos lá. Mesmo que Silva 2012 pense dessa maneira, eu creio que seu argumento está correto. Esse trechinho aí foi escrito por um aluno de primeiro período de um determinado curso, certo? E ele usou a primeira pessoa. Eu creio. E quem é ele na fila do pão? Tô brincando. Eu estou brincando. Eu não estou menosprezando o aluno, mas ele se colocou, ó, ele é um aluno no início de uma graduação, no primeiro período, né? Ele se colocou ali, ó, no mesmo patamar de Silva, que é um autor que estudou a vida inteira, fez pós-graduação, fez doutorado, escreveu livros, escreveu artigos. Então, estão vendo que ele está se colocando no mesmo patamar do autor, quando ele coloca ali, eu creio que seu argumento está incorreto, mas ele é apenas um estudante. Como é que eu vou comparar um argumento de um escritor, de um autor, né, que tem ali um currículo muito vasto, que já estudou muito, já fez várias pesquisas científicas, já escreveu muito, né, em determinada área, e o aluno ali é um iniciante e se coloca no mesmo patamar do autor, tá? Então não é menosprezando o aluno, não entendam dessa forma, tá? Mas não é ideal que ele se coloque daquela forma. Por mais que ele discorde, né, do que Silva está tratando, né, naquele parágrafo que ele leu, ele quer que ele pode fazer, né, para colocar ali
se colocar no mesmo patamar de Silva. Buscar outros autores que tratem do mesmo assunto e que discordam de Silva. Aí sim, isso é um confronto de ideias, né? Porque o aluno, eu estou dizendo que o aluno não pode se colocar no mesmo patamar, porque ele não fez uma pesquisa científica, ele não escreveu um livro como Silva. Então, talvez ele tenha um argumento muito superficial perto do argumento mais profundo de Silva, né? Ok? Não é menosprezando, tá? Entendam? Não entendam dessa forma, jamais. Certinho? Então, o que é que ele pode fazer? Buscar outros autores que discordam de Silva para poder confrontar ali as ideias. Veremos daqui a pouco como é que ficaria, né, ideal esse trechinho aí. Aí, segundo exemplo, ó, se tu ainda discordas, não deves saber dos fatos. Tu também não dá para usar a segunda pessoa. Você, no terceiro, também, tá? Não dá. Você pode se sentir tentado a discordar sem saber de todos os fatos, tá? Então, o ideal, pessoal, é que você use pelo menos a terceira pessoa ou algum pronome que indique terceira pessoa, tá? Ó, então, aqui alguns exemplos corretos. Ó, Silva 2012 acredita em algo diferente. De acordo com a sua pesquisa, ó, terceira pessoa, a pesquisa dele, o sua representa aí um pronome condizente, tá? De acordo com a sua pesquisa, as declarações anteriores sobre o assunto estão incorretas. Ok, perfeitamente escrito esse trecho. Olha só, voltando àquele exemplo primeiro lá do slide anterior. Ó, mesmo que Silva 2012 pense dessa maneira, aí ao invés de usar eu creio que ele está incorreto, que seus argumentos estão incorretos, olha só, outros autores do mesmo campo discordam. Aí sim, né, eu confrontei ideias, né, de autores. Aí é justo. Mas confrontar a ideia de um estudante com a de um autor não é justo. A balança ela está muito distante do equilíbrio ideal. Ok? Então é só nesse sentido, tá bom? Aí a primeira pessoa foi-se, sumiu. Ok? E aqui, pessoal, o último exemplo é a maneira ideal para você escrever o texto que não aparece pessoa nenhuma. Tentem identificar a pessoa da terceira frase. Ó, trata-se de situações nas quais a testemunha prefere se manter anônima. Não é por conta da palavra anônima que não dá para encontrar a pessoa aí do verbo. Não, é porque está impessoalizado. Então, ideal é que seu texto científico ele fique impessoalizado, tá? Você pode usar a terceira pessoa ou algum pronome que se refira a essa pessoa? Pode. A primeira e a segunda, não, tá? A terceira, sim. Porém, o ideal é que você impessoalize. Ó. Trata-se. A maneira mais fácil de impessoalizar seu texto é usando essa partícula se. Tá muito fácil de usar e impessoalizar seu texto. Vamos ver aqui, eu coloquei um quadro com exemplos de verbo em diferentes tempos verbais que você pode usar para os seus textos acadêmicos e impessoalizá-los. Você pode optar pelo verbo no infinitivo, ó, que está aí na primeira coluna, né, que são aqueles verbos terminados em R, tá, ó, pesquisar, analisar, escrever, formar, relacionar, apresentar, verificar, abordar, analisar já tem, tá? Ok? Então você pode se valer da primeira pessoa ou você pode utilizar de uma forma ainda mais fácil a partícula se, tá? O se em qualquer tempo verbal. Professor, o senhor está ensinando a conjugar verbo? Nada disso. Ah, eu estou vendo aí, ó, pretérito perfeito, presente indicativo, futuro. Não. Eu só estou mostrando o tempo verbal em que você pode usar, né, sem problema. Quem vai escolher o tempo verbal é você, a depender do seu texto, né? Se você está escrevendo um texto que vai ser futuramente apresentado, então você vai colocar pesquisar-se-á. Por quê? Porque a pesquisa não foi feita ainda. Se você está usando um texto no presente, pesquisa-se. Se você já fez a pesquisa e agora está escrevendo, pesquisou-se. Então, está só mostrando os tempos verbais para você adequar seu texto, mas o importante aí é a partícula se, né, para impessoalizar o seu verbo, ok? Então aí está a dica de como se desfazer da primeira pessoa, da segunda, né, para o seu texto científico ficar mais robusto e correto.
Tranquilos? Então vamos para o segundo e demais erros da redação científica. Ó, sequência confusa, pessoal. Sequência confusa é um erro muito comum e ele é muito fácil que aconteça quando o aluno ele já vai direto escrever o texto original. Ele não fez uma estruturação antes, ele não colocou em prática um esboço, né, para poder organizar as ideias, tá? Então isso pode gerar no seu texto uma sequência confusa, tá? Ó, eu coloquei aí para cada erro algumas dicas para você não cometê-los, ó. Antes de iniciar, organize um roteiro com as ideias e a ordem que elas serão apresentadas, tá? E você já não vai mais cometer essa sequência confusa, tá? Estabeleça um plano lógico para o texto, só escreve com clareza quem tem ideias claras na mente. Como é que você organiza essas ideias na sua mente? Colocando em prática um esboçozinho, né? Colocando em prática a sequência de ideias mais lógica, tá? Então aí está só uma dica para livrar-se, né, desse erro da sequência confusa de ideias, tá? Frases longas estão até tá até um pouco relacionado com a sequência confusa, né? Porque se você não tem clareza sobre o que você vai escrever, isso pode te gerar ali uma frase muito desconexa, né? Muito longa, que não apresenta a ideia de uma forma sucinta e objetiva, precisa, como pede o texto científico, tá? Então, ó, já li alguns trabalhos que tinham tipo parágrafos de 10, 14, 15 linhas, e nessas 15 linhas só havia um ponto, que era o ponto final, né, para fechar o parágrafo. Minha gente, isso fica muito cansativo, fica muito enfadonho de ler. A ideia não fica bem apresentada. Quando você chega no final do texto, você quer voltar para o início, que você já esqueceu, né, do que trata a ideia. Né? E você tem que ler em apneia, né? Você dá uma respirada, pega um fôlego e tá, porque uma vírgula é uma pausa, mas não é uma pausa tão extensa quanto um ponto. Tá bom? Então, eu coloquei aqui o seguinte, ó, frases longas dificultam a leitura e a compreensão do leitor, além de tornar o seu texto muito cansativo. Prefira colocar ponto e iniciar a nova frase a usar vírgula. Uma frase repleta de vírgulas está pedindo pontos, então lembre disso, tá? Uma frase repleta de vírgulas, aí a ideia já está ficando desconexa, né? Já está ficando um pouco confusa. Então é importante você fechar com um ponto e retomar uma nova frase, né, a sequência da ideia. Tá bem? Ok? Então é só para nos gerar aí essas frases muito longas que culminam em uma sequência confusa de ideias. Tá bom? Palavras ambíguas, pessoal. Palavras ambíguas também é muito comum, né? São palavras que têm ali um duplo sentido dentro do seu texto e pode gerar ali duas interpretações diferentes, né? Interpretações até diferentes da que você gostaria que seu leitor tivesse, né? Ir por outro caminho que você nem havia pensado. Então, são palavrinhas que têm esse duplo sentido e que acabam gerando esse duplo sentido para a frase inteira, né? Para o período inteiro, ok? Então, para identificar, você também tem que ler. Aliás, uma boa dica, uma ótima dica, se você escreve um parágrafo e não lê depois que escreveu, é um erro, tá? Você pode identificar alguns erros à medida que você lê depois o parágrafo que você escreveu, tá? Então, a dica importante é ler, aliás, escrever seu parágrafo e depois leia. Leia esse parágrafo, porque você mesmo pode identificar já nessa lida alguns erros, como palavras ambíguas, tá? Então, por exemplo, se eu falasse para vocês, o professor pediu ao aluno que pegasse a sua caneta. Prestem atenção. O professor pediu ao aluno que pegasse a sua caneta. Aí eu lhes pergunto: de quem é essa caneta? Do professor ou do aluno? O professor pediu ao aluno que pegasse a sua caneta. Esse pronome sua, ele está ambíguo. Ora dá a entender que a caneta é do professor, ora dá a entender que a caneta é
do aluno. Então, gera aí duas interpretações que não dá para saber. Então, um pronomezinho, né, ambíguo levou essa ambiguidade para a frase inteira. Entenderam o perigo, né, das palavras ambíguas? Então, você tem que reformular a frase, até mesmo adicionando uma explicação prévia para deixar claro de quem é essa caneta, se é do professor ou se é do aluno, ok? Então pensem aí numa forma, vou deixar esse trabalhinho para vocês, pensem numa forma, coloquem aí no seu caderno uma forma diferente, né, para confirmar quem é essa caneta. Reescreva essa frase. O professor pediu ao aluno que pegasse a sua caneta. E aí, pensem, reescrevam essa frase, tirando essa ambiguidade, tá? Destinem a caneta ou ao professor ou ao aluno, como queiram, tá? Porque não dá para saber de quem é. Então, tentem reescrever aí para livrar-se da ambiguidade, porque realmente a gente só aprende praticando, né? Queimando um pouco as pestanas. Então, vamos lá, tá? Já vimos aí 4 erros principais da redação científica. Deixa eu dizer uma forma, né? Não é justo com vocês. Então, deixa eu falar uma forma, né? Uma possibilidade, porque existem inúmeras, né? Para acabar com essa ambiguidade dessa frase que eu acabei de jogar para vocês essa bola. Ao sentir falta de sua caneta, ó, eu estou dando uma explicação prévia antes. Ao sentir falta de sua caneta, o professor pediu ao aluno que a pegasse. Agora fica claro de quem é a caneta, né? Que é do professor. Na minha concepção, você pode destinar a caneta ao aluno, tá? Depende da sua frase. Ok? Então estamos quites, né? Eu já dei uma possibilidade. Aí você encontra outra, tá bom? Mas uma explicação prévia, né? Aproximando o objeto do possuidor, né, vai justificar aí de quem é a caneta, tá? Continuando, vamos lá, pessoal. Personalização de seres inanimados. Isso ainda é mais comum, esse erro é muito mais comum na linguagem falada do que na escrita, tá? Então é muito comum em algumas apresentações e nós que estamos falando naquele momento, a gente não percebe que personalizou, personificou um ser inanimado. Por exemplo, coloquei aqui, ó, gráficos, tabelas e resultados não são pessoas, por isso eles não mostram, não indicam e nem apresentam coisa alguma. É muito comum durante uma apresentação, mas também ocorre na escrita, que alguém aborde o seguinte: o gráfico apresenta. Parece que o gráfico ó, criou duas mãozinhas ali, se destacou do quadro e começou a se apresentar, né, a se apontar. Os resultados mostram, parece que os resultados estão lá, se mostrando. Estão entendendo? Então, estamos dando vida a algo que não tem, tá? Embora seja muito sutil para perceber, ok? Então, há outras formas de colocar essas palavras, né? A partir dos dados que constam no gráfico, né? A partir dos resultados que constam na tela. Segundo os resultados, e aí você já começa, certo? A tabela apresento dados na tabela que abordam que tal. Então, há formas diferentes de falar, né, sem personificar esses seres, ok? Então, tá aí, é um errinho mais comum na oralidade do que na escrita, tá? Repetição de palavras, pessoal, esse é comum demais. E outra, uma boa dica, né, que eu já dei no slide anterior, é você ler depois que você escreveu o seu parágrafo, tá? Porque na lida você identifica a palavra ambígua, você identifica repetição de palavras, né? Se você só escrever, você não vai identificar. Você pode identificar, pode não, você vai identificar na lida cacofonia. E até a cacofonia, vou usar o pode, você pode identificar, que é um erro do próximo slide. Mas é mais comum, é mais
fácil identificar a cacofonia você ouvindo do que você falando, tá? Mas chegaremos lá. Então, ler o seu texto depois de escrevê-lo é algo essencial, tá? Tem um exemplo que eu gosto muito de repetição de palavras, né, que me chamou bastante atenção, não é que eu gosto, é que me chamou a atenção. Eu fui convidado para ser banca avaliadora de um trabalho, TCC, trabalho de conclusão de curso, que abordava ah, brigada de incêndio. O tema era brigada de incêndio. E aí eu estava lendo o trabalho escrito, né, para depois participar da apresentação. E, olha, era muito constante a palavra fogo, já que o tema era brigada de incêndio. Não sei o que fogo, não sei o que fogo, não sei o que fogo, não sei o que fogo. Na mesma página, no mesmo parágrafo, já repetia-se muito o termo fogo. E aí eu li, né, com o extintor do lado, porque eu tinha que passar rápido, que pegava fogo aquele TCC. Que piada besta, né? Eu sei. E aí, na hora da apresentação, foi a mesma coisa. Não sei o que, não sei o que, fogo, não sei o que, não sei o que, fogo, não sei o que, não sei o que, fogo, 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 fogo. Quem estava perto da porta, atrás dela, né, não estava dentro da sala, corria, né, porque era tanto fogo, que a pessoa deveria pensar, né, vou chamar bombeiros, outra piada besta. Então, quando eles terminaram a apresentação, né, porque era um TCC em equipe, eu os parabenizei e com as minhas explanações, eu perguntei um sinônimo ou uma palavra compatível com fogo. E eles me disseram várias. Falaram em foco, incêndio, chama, enfim, eles disseram umas 6 a 7 palavras. E eu disse, então, por que vocês não usaram fogo? Mas quando tivessem que usar fogo de novo, usassem um sinônimo para se desfazer de tanto fogo no mesmo parágrafo. Não é que vocês não possam usar fogo mais de uma vez, mas pelo menos intercalar, né, com outros sinônimos, para que a leitura não fique enfadonha, né, não fique ali abordando pouco vocabulário, se há vários sinônimos para uma palavra, tá? Então, o ideal é que você pelo menos intercale. Usa o fogo, depois usa a chama, depois volta para fogo, depois usa incêndio, quando couber, né? Enfim, tá? E aí uma solução muito simples de resolver, né? E a gente identifica esse erro depois que lê o parágrafo que escreveu, ok? Simples assim. Frases em ordem invertida também é muito fácil de se desfazer delas, porque a gente aprende desde cedo a estrutura, né, comum, correta de uma frase, que é o sujeito, o verbo e o complemento. Então é você embaralhar aí esses elementos e ter no final uma frase invertida. A frase invertida ela não causa muito dano à compreensão do texto, tá? Mas a escrita sim. Então é melhor você usar aí ou preferir usar, né, a sequência. Então, pessoal, só para fechar o raciocínio, relembrando, né, da ordem correta, né, para não gerar essa frase com ordem invertida, sujeito, verbo e complemento, tá bem? O próximo erro, ele chega até a ser um pouco engraçado, né? Quando é que você percebe que acontece a cacofonia? Na hora da escrita, você não percebe, tá? Você tem que, por isso que é importante sempre ler, né? Na lida, você já viu que dá para identificar, né, as palavras ambíguas, a repetição de palavras, também a cacofonia. E a cacofonia é até mais fácil você identificar quando você escuta do que quando você profere, né? Do que quando você fala. Tudo bem? Ó, então, o que é a cacofonia? Na maioria das vezes, ela não há erros ortográficos na cacofonia. Na verdade, é na hora da fala, né, que o som do final de uma palavra com o início, né, do som da próxima palavra, da palavra que vem em seguida, formam uma terceira palavra, um terceiro som que não é legal aos ouvidos, tá? Que não funciona bem, né, aos nossos ouvidos. Por exemplo, essa é bem comum. Tem até um exercíciozinho no final desses slides, dessa aula. E aí, acredito que eu coloquei ela porque é a mais comum. Ó, prestem atenção, tá? Identifiquem a cacofonia. Eu dei um beijo na boca dela. Eu dei um beijo na boca dela.
acredito que eu fiz. Vocês, vocês entenderam, né? A cacofonia. Eu dei um beijo na boca dela. Cadela. Ó, o som do final de uma palavra com a junção do o, do pronome dela, boca dela, cadela, forma uma terceira palavra que não é legal aos ouvidos, tá? Por isso que você tem que proferir para poder identificar a cacofonia, certo? Não é? E aí há formas muito simples de você se desfazer da cacofonia, né? Escrever até de uma forma mais formal, né, essa frase, tá? Não vou falar agora como ficaria, porque está lá no exercício. Há uma cacofonia que também é bem famosa, que foi uma notícia de jornal, né? Era uma manchete de jornal, o jornal que publicou não percebeu, né? E depois a própria manchete virou outra notícia por conta, né, de ter gerado a cacofonia. Eu não vou falar essa porque tá, eu vou falar, eu já comecei. Eu vou falar, mas aí eu só vou falar a frase. Preste atenção que está totalmente correto, não tem erro ortográfico. É na hora da pronúncia, né? E aí vocês identificam a cacofonia, tá? Eu vou falar porque foi manchete, já saiu no jornal. Certo? Ó, como é que é? Governo confisca gado. Tá, eu não vou dizer qual é a cacofonia, vocês identificam aí, certo? Aí é por conta de vocês, tá? Governo confisca gado. Não tá nada errado, ortograficamente falando, porém, é a pronúncia que gera esse som não muito audível, né? Bom de ouvir aos nossos ouvidos, tá? E palavras inúteis, pessoal. Deixa a cacofonia agora um pouquinho de lado, que ela é muito engraçada. Palavras inúteis. Ó, isso é muito comum, muito fácil de você perceber, né? Como eu falei no início da aula, né? Alguns alunos eles vão ali inserindo palavras para o parágrafo ficar maior, né? Porque na cabeça do aluno o parágrafo é mais robusto, maior, um parágrafo de 3, 4 linhas ele não é suficiente. Enfim, depende da ideia que você vai desenvolver. É claro que vai ter parágrafos mais curtos e parágrafos mais longos. Então, depende da ideia. No entanto, independentemente, você tem que colocar a ideia de uma forma precisa, clara, né? Sem prolongar muito para não gerar uma sequência confusa, por exemplo, tá bom? Então, por exemplo, eu já vi, é de grandíssima importância pessoal, para que isso? É de grandíssima importância que todos os alunos de todos os cursos estudem a metodologia científica para elaborar seus futuros trabalhos acadêmicos. Para que esse exagero é de grandíssima importância? Isso detona a linguagem científica, né? Parece que você são os enfeites, são as famosas palavras que servem para enfeitar o texto. Na ciência, na redação científica, não, tá? Eliminem essas palavras, que seu texto vai ficar muito mais claro, muito mais preciso. É importante que todos os alunos de todos os cursos estudem a metodologia científica para elaborar seus futuros trabalhos acadêmicos. Olha como ficou mais limpo o texto, ficou mais claro, sem essa necessidade, esse exagero. É de fundamental importância, não precisa. Então, é um exagero que dá para você deixar de lado, e ao deixar de lado, a linguagem científica fica mais aparente, né? O texto fica mais limpo, mais claro, mais objetivo, tá? Que é o estilo, né, marcado, que deve ser marcado a redação científica. Tá bem? Aí, ó, só para finalizar, aqui eu coloquei algumas. É um modo de organização textual que vocês já conhecem, né? Depende da base, né, que o texto está colocado, que pode ser a base narrativa, a descritiva, a dissertativa, que vocês sabem o significado de cada uma. E não é que só possa ter uma base, né? Tem sempre uma base principal o texto, porém, pode ter ali a mistura, né, de bases diferentes, tá? A base narrativa é aquele relatar um fato, né, que tem que ter ali uma cronologia, né, uma sequência cronológica ideal para que o leitor compreenda os fatos que estão sendo apresentados.
A base descritiva, né, é aquela caracterização de um fenômeno, de um fato, de um objeto, né, muito fácil de fazer, de um ambiente. E a base dissertativa é aquela um pouco mais complexa, né, que você pode expor, analisar, interpretar dados, dar o seu, seu posicionamento, né? Colocar contrapontos ali, a ideia de um autor com outro, confrontar ideias, enfim. Só que tem um detalhe que a base narrativa, ela tem duas formas, né? Ela pode ser meramente informativa, que nessa você não vai apresentar juízo de valor, ou seja, você não vai apresentar sua opinião própria, né? Você não vai ser juiz ali para emitir uma opinião, e a argumentativa, que aí sim você pode manifestar o seu ponto de vista, né, de uma forma a argumentar, né, os fatos que você está ali discutindo, né, ok? Mas sempre pensando, né, nesses erros aí que acabamos de ver para não cometê-los, tá bom? Então tá aí a subdivisão da base dissertativa. Aí toda vez que você vai escrever, você tem que ter ali traçar o seu roteiro, né, para você não se perder, certo? Então algumas dicas, é claro. Primeiro você tem que pensar no assunto, né? Você tem que ter uma boa compreensão do assunto, né, ao qual você vai se dedicar, né, para escrever. Depois de pensar bem no assunto, você pode colocar em pauta as suas ideias, né, aquela sequência de ideias, né, quais são os pontos que você deve evidenciar, que você deve destacar ao colocar o seu texto, né, a profundidade desse texto, aí você tem que pensar no seu leitor, né, qual vai ser a profundidade do texto? Eu posso me aprofundar, né? É um texto voltado para pessoas da área, é um texto que eu posso usar uma linguagem mais técnica, que as pessoas da área vão entender, ou é um texto que eu tenho que ser mais superficial para que todos compreendam, porque não tem um público específico, né? Vai ser voltado para todas as áreas, e eles têm que entender, pelo menos superficialmente, o que eu quero passar, entendem? Tá? Ou vai ser um texto para criança, eu tenho que usar uma linguagem mais lúdica. Então, a partir do conhecimento do seu leitor, você vai saber se pode aprofundar-se no conteúdo ou não. E qual a utilidade e o alcance do seu texto, né? Qual formato, se vai ser em formato relatório, projeto, artigo, um TCC ou monografia, e a linguagem da apresentação. Tá bem? Então, tá aí são algumas dicas. Aqui tem outras, né, que nós já abordamos durante a aula, que é a N, coloquei aqui redação do texto em N versões, ou seja, você pode ter várias versões para o mesmo texto, e a cada versão nova você vai dando ali uma melhorada, você vai identificando os erros para ir excluindo. Tá ok? Então, ó, esboçar sempre aquela estrutura preliminar é o ideal, né? Para você desenvolver ali a sequência em que vai estar suas ideias, para ser uma sequência lógica, para a ideia anterior poder concatenar na posterior, né? Ter ali uma ligação, link entre uma e outra, né? E a estrutura de um texto que a gente conhece desde sempre, que é a introdução, o corpo, ou desenvolvimento e a conclusão. Tá? Então, essa é a estrutura básica. Há textos que esse corpo ou desenvolvimento ele tem subdivisões. Então, vai ter ali deslocados os objetivos, a metodologia, resultado de discussão, mas é o desenvolvimento como um todo, tá? Então, isso vai estimular esse fluxo de ideias e você vai começar a aprender a escrever até de uma forma mais eficaz e rápida, e também, a partir, né, dessas dicas, você também pode revisar, né? À medida que você vai escrevendo, você também já vai ali fazendo uma revisão para livrar-se, né, dos erros, ok? Então tá aí algumas dicas. E aqui, pessoal, para fechar e encerrar essa aula, um exercíciozinho. Não se assustem, bem rápido, bem fácil. A gente só aprende quando pratica. Então, coloquei aqui dois erros bastante comuns, só há duas questõezinhas, e é bem fácil de você resolver essas questões. Então, ó, primeira questão é para você transformar essas frases em linguagem impessoal, porque todas estão apresentando a pessoa verbal aí. Então, você vai livrar-se, né, das pessoas que aparecem aí nesses trechos, ok? E também você já pode ir colocando o seu olhar para identificar outros erros, tá?
O principal aí é a linguagem impessoal, ok? Mas você pode já ir procurando outros erros, né? Que nós acabamos de abordá-los, para poder já se desfazer deles também, além da linguagem pessoal, perdão. Você vai colocar em linguagem impessoal, porque está em linguagem pessoal. Certinho? Então, pausem o vídeo. Pausaram. E aí voltem para resolver. Façam aí nos seus cadernos e depois voltem, porque eu vou dar aqui algumas possibilidades de resposta, não são as únicas, tá? Você pode encontrar outro caminho aí e colocar no seu caderno, tá? Mas eu vou dar aqui algumas possibilidades, certo? Então, pausem o vídeo, tentem resolver e voltem aqui para ver algumas possibilidades de resposta, ok? Então, vamos lá. Letra A. Nós concluímos que os estudos da veterinária vêm evoluindo ao longo dos anos. Nós concluímos. Professor, podemos usar a terceira pessoa? O senhor falou sim, podem usar. Tá? Porém, não é o ideal. O ideal é que se impessoalize. Qual é a forma mais fácil de impessoalizar o texto? É usando a partícula se. Então, conclui-se que os estudos da veterinária vêm evoluindo ao longo dos anos. Certo? Porém, eu vou dar um adendo aqui, tá? Não usem conclui-se ou nós concluímos quando o tópico for a conclusão, tá? Por quê? Porque fica redundante. É a coisa mais comum do mundo, né? Nós professores, e lermos os trabalhos e quando chega na conclusão tá lá. Nós concluímos que tal coisa, conclui-se que tal coisa. A gente sabe que ali você vai concluir algo, ou sua equipe vai concluir algo, não é a conclusão? Então, não precisa dizer isso mais uma vez. É como se você começasse a introdução, introduz-se, ninguém faz isso, faz. Então, por que se faz na conclusão? Não é o ideal, tá? Não é o ideal. Então, na introdução, você já vai direto ao ponto. Na atualidade, tarará, 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 apresentando ali, fazendo a apresentação geral do tema, né, que você vai estar desenvolvendo. Na conclusão, não precisa. Você busca outra forma para não ficar redundante, né? A partir dos dados apresentados, depreende-se que, e aí já começa, ok? Não precisa, conclui-se, nós concluímos, não, tá? Vão esquecendo essas coisinhas, mas isso a gente aprende com o tempo. Nós vamos falar disso também nas aulas posteriores, tá bem? Então vamos lá, letra B. Eu acredito que o veterinário possui grande importância na saúde pública. Eu, ó, primeira pessoa, e quem é você? Essa é uma brincadeira, tá? Então, acredita-se. Aí sim, tudo bem. Ok? Se você encontrar outro caminho aí, tem, tá? Pode utilizar. Mas a forma mais fácil é com a partícula se. Não sei se na letra B vocês também perceberam algum outro erro. Tá, olha só. Eu acredito que o veterinário possui grande importância. Essa palavrinha grande aí não quer dizer nada, só está enchendo linguiça, tá? Então, palavras desnecessárias, certo? Não, ó só, vamos reformular sem os dois erros, tá? Acredita-se que o veterinário possui importância na saúde pública. Olhe como o texto ficou mais limpo, mais claro, mais conciso, sem essa palavra totalmente desnecessária, que é só para encher linguiça realmente, e o verbo impessoalizado, ok? Então, vendo que é fácil colocar em prática a redação científica, tem maneiras muito simples também de você melhorar o seu texto, tá bem? Uh, Letra C. Vejam só, além da pessoa do verbo aparecer, também tem repetição de palavras. Olha só, nós pensamos que quanto mais nós estudamos, mais nós aprendemos. Um trecho tão pequeno, 3 nós, dá um nó na cabeça da gente, né? Então, livrem-se de ambos, tá? Impessoalizem e livrem-se da repetição de palavras. Ó, o mais nem está incomodando muito, tem mais 2 vezes, tá? Mas nem está incomodando quanto o nós. Então, ó, pensa-se que quanto mais estuda, mais se aprende. Poderia ser uma possibilidade, tá? Simples assim. E a letra D, eu pesquisei e observei que. Pesquisou-se e observou-se que. Ou foi pesquisado e observado que. Tá vendo? Ó? Sumiu a pessoa do verbo.
Então, é isso que vocês têm que fazer aí. Número 1, ok? Respondidinho. Então, vamos ao número 2, que é mais uma brincadeira do que um exercício, tá? Você se desfazer das cacofonias. A letra A, já até usei como exemplo na aula, ó, dei um beijo na boca dela. Não vou mais latir, porque essa vergonha já passei, tá? Então, tá aí a cacofonia cadela. Letra B, não me preocupei, já que tinha terminado a prova. Já que tinha. Então, você vai tirar essa jaqueta aí dessa frase, tá? Eu vi ela na rua. Pessoal, a gente usa, mas é muito feio, né? Eu vi ela na... Vi ela é um beco sem saída, não é isso? E ela tinha uma bolsa de couro. Aí você abre e bebe a latinha. Tá? Ok, então vamos nos desfazer aí. Pausem o vídeo e voltem para ver possibilidades de resposta, tá? São possibilidades apenas. Não são as únicas, vocês podem encontrar outra maneira aí, tá? Ó. Então, dei um beijo na boca dela. Eu a beijei. Eu dei um beijo em sua boca, tá? É outra possibilidade, ok? Busquem aí as suas ou acho que algumas vão coincidir, né? Se vocês fizeram antes. Não me preocupei, pois havia terminado a prova. Já que havia terminado a prova, então a jaquetinha foi para o cabide. Estão vendo como é fácil? Eu vi ela na praça. Ó só como fica mais bonito. Você pode até trocar o verbo, contanto que ele tenha o mesmo sentido. Ó. Eu a vi na praça. Eu a observei na praça. Fica mais elegante, né? Fica bem mais bonito, tá? E letra D, ela tinha uma bolsa de couro. Você pode substituir o pronome por um nome, né? Aí também você se desfaz da latinha, né? Ó, Júlia possuía uma bolsa de couro. Ou você troca o verbo ou troca o pronome por um nome. Ó, Júlia tinha uma bolsa de couro. Então, lá tinha já não tem mais. Júlia possuía uma bolsa de couro. Ou ela possuía uma bolsa de couro. Estão vendo? Então, há possibilidade de resposta. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, muito tranquila, muito simples. A partir do momento que a gente aprende esses erros, a gente vai se policiar para não mais cometê-los. É assim que se faz também a redação científica. E um aspecto bem importante é depois de você escrever lá o seu parágrafo, né, desenvolver sua ideia, você lê. E é até bom ler em voz alta, porque aí você tem mais possibilidade de identificar erros, tá bem? Então, aqui encerramos essa aula, espero que vocês tenham gostado. Vejam aí os exercícios, façam, por favor, porque é sempre importante colocar em prática, ok? E aí a gente aprende de uma forma mais eficaz, tá bom? Então, até a próxima. Eu aguardo vocês. Até lá.